Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Modular. Hoje nós vamos aprender sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Solta aí a vinheta. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Primeiro, quero te falar que são 12 livros. Lembra das 12 tribos? Históricos são 12 livros. Os livros históricos eles vêm compor toda a história do povo de Deus, que se a gente colocar aqui na hora que acaba o Pentateuco, até o finalzinho do Antigo Testamento. Então, quando a gente vem falar sobre a história do povo, ela está sendo contada em todo o Antigo Testamento através desses livros históricos. Então, os livros de profecias, eles vêm compor dentro da parte histórica, tá bom? Os livros históricos, eles vêm de Josué até o livro de Esther. Josué é o livro que na hora que Moisés, ele encerra o tempo dele, ele morre, o finalzinho de Deuteronômio, a gente já vê a apresentação de Josué como líder, e Josué para frente agora, Moisés tinha falecido, então Josué assume a responsabilidade, a liderança do povo, e ele que conduz o povo a pisar na terra prometida. E Esther é o último livro da parte histórica, tá? Que está falando sobre a questão do exílio. Então a gente vai compartilhar um pouquinho neste tempo que a gente tem, para você aprender um pouquinho sobre os livros históricos. Quero frisar aqui, não deixe de estudar o nosso conteúdo, está um material muito legal, tem mais conteúdo aqui, tem alguns links aqui de vídeo, tem um conteúdo legal para a gente estar estudando e estar discutindo aqui sobre os livros históricos, além do que a gente está aprendendo aqui nos livros, tá bom? Primeiro livro aí a gente vem falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué vem falar sobre a conquista de Canaã e ele vem falar sobre muitas guerras. Então Josué ele conduziu um período de muitas guerras, muitas lutas. A gente vê todas essas disputas aí, porque são disputas de terra mesmo, disputas territoriais, e depois a gente vê a divisão das terras entre as tribos. Já havia uma fala lá antes, sobre quem iria assumir cada parte, mas aqui em Josué a gente vê essa divisão específica sobre cada grupo aqui. No livro de Juízes, a gente vê quando Josué morre, ele não repassa a liderança, porque ele tinha um perfil de liderança de conquistar, de liderar o povo até a terra prometida. E aqui Josué não passa a liderança para ninguém, não ensina ninguém para ser o líder e assumir. E a gente vê o tempo dos juízes. Então, no tempo dos juízes, as situações eram levadas para ele, e ele julgava a situação. Ele também liderava o povo em algumas batalhas. O povo de Deus, no tempo dos juízes, teve algumas batalhas, mas teve um tempo de paz também. Mas teve o tempo de guerra, os juízes se levantavam, lideravam o povo, guerreavam, mas voltava. E os juízes, eles tinham a responsabilidade de conduzir o povo da melhor forma e eles ouviam os juízes. Tá? Quando a gente está encerrando o livro de Juízes, a gente vai falar sobre o último juiz, que é Samuel. E a gente está vendo também essa transição. A gente vê Moisés, mais ou menos o mesmo perfil, Josué, encerra esse tipo de liderança. Agora vem a liderança dos juízes, e agora a gente vê o último juiz. O último juiz é Samuel. E Samuel encerra esse período, ungindo agora o primeiro rei. Então a gente vê essa transição de um império totalmente teocrático, que é obediência totalmente direcionada por Deus, e agora teria um rei. O povo começa a pedir um rei. Samuel fica indignado, com muita raiva. Ele fala: Deus, como assim o povo está rejeitando o Senhor? E Samuel absorve muito isso. Antes de falar quem é o rei que ele ungiu, Samuel tinha 3 funções. Então Samuel ele era o último juiz, ele era sacerdote e ele foi o primeiro profeta, porque agora está mudando as perspectivas aqui.
e ele unge o primeiro rei, que é Saul. Saul tinha uma característica que o povo queria, a aparência de Saul, o jeito de Saul. Só que Saul, ele foi alguém que desagradou ao Senhor. E Saul, ele pegou um período com o Reino Unido. O Reino Unido significa o seguinte: as 12 tribos. E pouco tempo ficou o Reino Unido com as 12 tribos. Então pegou Saul reinou mais ou menos 40 anos. Nesse tempo agora é ungido novo rei, que é ungido quem? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Davi foi um homem que lutou muito, guerreou muito, conquistou muito, e ele até pede a Deus, fala: Deus, deixa eu construir uma casa para o Senhor, porque o palácio, né, é muito mais bonito, né, muito mais poderoso do que onde é o tabernáculo, onde era a forma de culto que tinha naquela época. E Deus abençoa Davi, mas fala que o filho dele poderia construir o templo. Ele não poderia construir porque tinha a mão muito cheia de sangue. Passa Davi, vem Salomão. Salomão constrói o templo, tanto que a gente coloca o nome, né, o Templo de Salomão. E Davi reinou mais ou menos 40 anos, e Salomão agora reina também 40 anos. O filho de Salomão, ele vem e ao invés de abençoar o povo, direcionar e continuar sendo bênção, ele agora quer pesar a mão sobre o povo de Deus. E o reino ficou dividido. Dividiu para o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul. E nunca mais aconteceu o reino unido novamente. E a gente consegue ver agora esse período da história. O reino do norte não teve nenhum rei obediente ao Senhor. O reino do sul teve alguns reis obedientes ao Senhor. Então, quando você lembra de alguma postura, de algum rei obediente ao Senhor, ele foi rei do sul. A glória do Reino Unido, né, que teve só Davi, Salomão e Saul, e agora a mudança aí, né? E a gente vê isso, né, no final aí em Samuel, mas também descrito em 1ª e 2ª Reis. E o livro já tem um nome, né? Reis. Então vem falar sobre quem foram os reis de Israel. E é interessante que o tempo dos profetas se encaixa nesses períodos, porque lembra que Samuel é o primeiro profeta? Então agora, junto com o rei, tinha um profeta para trazer a palavra de Deus ao rei e direcionar o povo também. E a gente vê esses profetas surgindo, né, sendo levantados pelo Senhor. E agora, nesse período dos reis, acontece uma desobediência. O povo começa a desobedecer. Lembra que a teocracia foi deixada de lado, cada rei fazia da forma que queria, e agora é um período de exílio. Então, por causa da desobediência do povo, o povo é levado escravo, agora não tem rei mais, o rei agora vai ter que submeter, né? Perde tudo, e a gente vê essa retirada do povo. Lembra, a gente vai ver isso mais para frente, mas nos profetas, a gente vê isso em Daniel. Lembra que Daniel, mais vários amigos, várias pessoas foram levadas cativo. Para quê? Vamos destruir o povo de Deus. E nesse tempo o exílio acontece, e a gente consegue compreender isso, né, aí no período dos profetas e também no final do livro de Reis. E aqui, depois desse período, agora é um tempo do retorno. O tempo do retorno acontece com Neemias e Esdras. Neemias, ele reconstrói os muros para trazer segurança ao povo, para trazer segurança à terra e o povo começar o retorno. Esdras e Neemias é o mesmo tempo, né? E ele está bem no finalzinho lá da Bíblia, se a gente for colocar pela ordem cronológica, está no final do Antigo Testamento, e Esdras vem falar sobre a reconstrução do templo. Ele termina a reconstrução do templo, e ele também vem instituir sobre a questão do culto, sobre a questão do sacrifício, sobre a questão da oferta, aquilo que tinha sido esquecido pelo povo de Deus. E para a gente fechar os livros históricos, a gente vai falar sobre o livro de Esther. O livro de Esther é um livro que, uma curiosidade, não aparece o nome Deus
Não aparece o nome de Deus no livro de Esther, mas é um livro que vem contar a história do povo de Deus. Lembra que o povo está voltando do exílio? Tem alguns grupos, né, que não voltam para Jerusalém por causa de medo, por causa da insegurança, por causa das questões políticas, por causa de onde eles moravam. E o grupo de Esther e Mardoqueu é um grupo que não voltou. E Esther, ela continua fiel ao Senhor, comprometida ao Senhor, mesmo morando fora da terra. Então a gente consegue compreender todo esse período histórico. Então continue estudando a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, olha aí onde é que ficam os livros históricos. Se você puder, dá uma marcação lá, e aí para você não esquecer, tá bom? Até a próxima aula. Deus te abençoe. Estamos finalizando mais uma aula. Eu quero te agradecer por ter chegado até no fim do vídeo. Quero te incentivar a continuar estudando para aprender da palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você continuar recebendo novidades. E embaixo aqui tem as nossas redes sociais. Nos siga nas redes sociais.